É Noelma, né? Valei, glória a Deus. Pastor Vanderlei, prazer em conhecer, meu querido. Irmãos, eu sou do Ceará e todo cearense, as pessoas já distinguem, né, de onde ele vem, porque todo cearense tem um diferencial na vida, irmão, na vida. Né? Eu ando de moto e eu não sou um cachorro louco, tá? Eu sou uma ovelha mansa. E eu fui comprar um capacete. Aí a moça falou para mim assim: qual o número? Eu digo: é o maior. É o maior. Ela: não, moça, mas todos os capacetes têm um número. Eu digo: não, para cearense não. É o maior, né? Então o cearense, irmão, ele é conhecido pela caixa d'água. Né? A CPU dele é maior, né? A CPU dele é maior. A dor de cabeça dele também torna-se a ser maior, né? Porque não é fácil. Mas Jesus disse que grande é a seara e pouco é o cearense. Não, perdão, poucos são os que trabalham na seara. Hoje, toda quarta-feira, nós temos culto de ensinamento, porque nós acreditamos que a igreja do Senhor, ela tem que crescer nessa alegria, que é a alegria da graça de Deus. Mas se não houver um firmamento, irmãos, aquilo que parecia ser tão graça, tornar-se-á coisas sem graça. Por quê? Porque nós acreditamos que o louvor ele alegra, né? Mas o que edifica de verdade é a palavra de Deus. Às vezes nós intitulamos cultos, e tem igrejas, eu não sei se aqui vocês têm esse culto, que intitula culto de libertação. Tem igrejas por aí que tem, eu respeito. Mas, por mais que o culto tenha o nome, o culto por si só não tem poder de libertar ninguém. Porque não é isso que diz a Bíblia. O que a Bíblia diz é: conhecereis a verdade. Não é conhecer o culto, né? É conhecer a verdade. E quando eu conheço a verdade me liberta. É por isso que tem muitas pessoas que se sente bem no culto, gosta de estar no culto, mas na hora da palavra eles escutam a palavra de Deus. E há uma diferença, irmãos, entre escutar e ouvir. Aleluia. Né? Às vezes a nossa criança está para lá, para cá, e você está falando: menino, ele está te escutando. Mas quando você chega e fala: fulano, aí ele: opa, aí ele vai passar a ouvir você. Então, irmãos, é de fundamental importância nós conhecermos um pouco a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo está perecendo. Não é por falta de oração, é por falta de conhecimento da palavra de Deus. Oséias 4:6. E eu sou um crente que tem uma formação batista, irmão. Eu vejo vocês saltarem na presença de Deus. Eu vejo vocês se alegrarem no Espírito Santo. E o meu desejo é que Jesus me batize com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então eu creio que Ele pode nessa noite me batizar com o Espírito Santo. E o que é batismo? A palavra batismo vem do grego, que quer dizer baptismo. É você estar submerso no Espírito. Não é você pegar a jarra de água e encher o copo. Não é isso, encher o copo. Batismo é você pegar o copo e colocar dentro da jarra de água. Isso é submergir. Você está plenamente tomado pelo Espírito. Tem pessoas que é tão tomada por Deus que ela sai, ela se movimenta no Espírito, vai até outra pessoa e começa a falar algo da parte de Deus. Termina o culto, aí você fala: irmã, e aquilo que a irmã falou, aquilo que o irmão... Não sei. Ela estava tão tomada pela presença do Espírito Santo que não era ela falando, era o próprio Deus falando em sua boca. A Bíblia diz de um homem chamado Elias, e a Bíblia fala que ele era um cara considerado perturbador de Israel. E a Bíblia diz que o rei de Israel, ele pisa na bola. E esse profeta vai até lá e fala: segundo a minha palavra, não vai chover. Não é que ele estava falando que a palavra dele tinha poder, porque não era Elias, homem, falando com o rei.
E aí era o próprio Deus falando com aquele homem chamado Acabe. A campanha que vocês decidiram fazer, baseado no livro de 2 Reis, irmãos, e é muito bonito porque fala a respeito de um homem que Deus levantou, porque um outro homem pediu para parar o seu ministério. No capítulo 19, a Bíblia diz que Elias ele é ameaçado por uma mulher. E aquela mulher chamada Jezabel, no capítulo 19, fala assim: olha, vivam os deuses, se eu não fizer com Elias amanhã, delacerá a sua vida, faça 10 vezes mais sobre a minha. Mas no capítulo anterior, a Bíblia diz que Elias, ele destrói, ele derrota 800 profetas de Baal. Em uma vez foi na espada, na outra vez fogo do céu desce. Era um homem que orava, mortos ressuscitava, porque ele era crente. Ele não era um evangélico, ele era um crente. E quando ele era crente, ele se movia debaixo da unção de Deus. Deus falava com ele de uma forma poderosa. Mas a Bíblia declara que uma mulher lança sobre ele uma ameaça. E quando a ameaça veio, de crente ele virou um evangélico. Aquele crente que não mais move-se pelo Espírito, agora ele é almático. A alma dele começa a dominar seu corpo, que é o centro das nossas emoções. Ele começa a temer, e ele teme morrer. Depois de ter visto tantos sinais, agora diante de uma ameaça, ele se vê agora uma pessoa frouxa. E a Bíblia diz que ele anda, e ele adormece. Um anjo aparece para ele, e o anjo fala: o que tu fazes aí, Elias? E ele fala: eu sou uma pessoa muito zelosa, tenho guardado a tua palavra, mas querem destruir a minha vida. Porque é assim que quando o evangélico passa por uma luta, porque o evangélico diz: Senhor, eu não tenho faltado no culto, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro, eu faço aquilo, mas por que está querendo essa ameaça vir contra a minha vida? Anteriormente Elias era um cara, quando ele viu que viesse, ele estava cheio da presença de Deus, porque ele era crente. Agora ele se tornou uma pessoa movida pelo seu coração, não pela sua razão. E a fé não é emocional, irmão. A fé é racional. Pastor, por que você crê que Deus está neste lugar? Porque a minha fé, que é racional, diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, aí ele se faz presente. Pastor, eu não estou sentindo nada, não tem problema. Só quero que você creia. E a nossa fé não tem que ser movida por sentimento. Eu vim no culto, mas eu não senti nada. E daí, irmão? Eu sentindo ou não sentindo, Ele está. Ele está. Sabe qual é a nossa vantagem? É que quando nós vamos cultuar a Jesus, nós estamos cultuando a Jesus. Mas o culto hoje não foi bom, que legal, é porque não foi para você. Nós não viemos cultuar aos homens, nós viemos cultuar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aquele louvor não foi bom, é sério, que legal, mas ninguém louvou para você. Eu não estou aqui, irmãos, para agradar homens. Não, eu saí fora dessa caixinha faz muito tempo. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Elias ele faz uma oração dizendo: tira a minha vida, eu quero morrer. Aí a Bíblia diz que o anjo dá alimento para ele, dá água e fala: levanta, come e bebe essa água, porque grande é a tua caminhada. E no capítulo 19 ele sobe no alto monte, e no alto monte ele se entra dentro de uma caverna. Porque o evangélico ele faz isso. Nas ameaças eles se escondem. Nas ameaças eles se abatem. Ninguém olha para mim. Aí fala: o pastor nem sequer sabe o que eu estou passando. O pastor não tem bola de cristal.
As pessoas acham que o pastor é obrigado a saber a bola de cristal cheia de metal. Não. Irmãos, se o seu pastor é seu pastor e você é sua ovelha, converse com ele. Ele só vai saber o que você está passando se você tiver coragem de abrir seu coração para o seu pastor. Pastor, mas eu passei 15 dias, não recebi um telefonema, é verdade, por que tu não ligou? É simples assim. Diante da ameaça, ele se esconde. Diante da ameaça, o evangélico, vamos para a igreja, hoje não vou não. Hoje não. Mas quando o homem ele é crente, ele é penteca, ele é pentecostal da vida. Irmão, e aí? Ah, meu querido, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o crente, ele se alegra na casa de Deus. Porque o prazer dele é estar em convívio com os seus irmãos. Sabe, irmãos? A igreja salva? Não. Igreja nenhuma salva ninguém. Mas a igreja revela o que buscamos. Por quê? Porque o ambiente que você frequenta revela aquilo que você está buscando. Uma pessoa que frequenta o forró está buscando o quê, irmão? Uma pessoa que frequenta uma boate está buscando o quê? Uma pessoa que frequenta hoje as lojinhas que não é mais pequena está buscando o quê? E se eu venho à igreja, o que é que eu estou buscando? A Deus. Estou buscando a Ele. E Elias lá, eu quero morrer. Aí Deus entra na caverna e faz uma pergunta para Elias: o que você está fazendo aí? Irmão, Deus não já sabia? Deus sabia o que ele estava fazendo ali. Mas Deus queria que ele verbalizasse. Porque quando você solta para fora, aquilo que te angustia por dentro sai. E ele fala: Senhor, eu tenho sido muito zeloso. Aí ele fala uma besteira para Deus. Ele fala: só eu restei como um profeta. Meu Deus! Aí Deus fala: vem para fora. Por quê, irmãos? Porque na caverna Deus não vai dialogar com você. Ele só vai pedir para você sair para fora. Porque caverna não é lugar de cristão. O crente não pode viver escondido. Rapaz, cadê fulano? Não sei. Quando você vai se encontrar com um cara? E aí, irmão? Ora por mim, irmão. Tem sido tanta luta. Eu estou até sem força de ir para a igreja. Sabe aqueles irmãos que se chegar em casa agora, aqui não tem isso, tá, irmão? Mas se chegar em casa e na entrada da casa tiver uma obra de macumbaria, se ele ver, pastor, 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 isso aqui eu não vou nem entrar em casa hoje. Misericórdia. Tem pessoa, tem crente que fala que tem Jesus. Uma postagem no Face de um amigo meu, ele postou dizendo: cheguei em casa hoje. Eu não sei quem foi esse meu admirador secreto, mas eu quero agradecer você secretamente, que deixou na minha porta uma champanhe, um frango, uma farofa, uma panela. Olha, eu agradeço o carinho. As flores eu vou guardar na minha casa. O frango eu não posso comer porque eu não sei quanto tempo ele estava do lado de fora. Mas eu quero te agradecer, meu amigo secreto. É o crente. Mas se é outro, eu não vou nem entrar. Acabou força, irmão, lá em Guarulhos. E a irmã da nossa igreja, ela acendeu vela. Porque se acaba a força, tu vai acender o quê? Acendeu a vela, pastor Vanderlei. Aí chegou a luz. E o pastor de outra igreja vizinha passou. E ela se esqueceu de apagar a vela. Aí o pastor, quando passou e viu aquela luz em cima da mesa, na vela, fala: misericórdia, agora é crente macumbeiro. Gente, a irmã só tinha esquecido de apagar a vela. Mas tem pessoas que vai te prejudicar sem ter a oportunidade de conversar com você e saber as razões. Elias, o que é que você está fazendo aí? Isto é, por que que você saiu
do lugar aonde eu te coloquei? Por que você deixou de fazer aquilo que você vinha fazendo? Por que você se amedrontou diante de uma ameaça? Quantos sinais eu tenho te dado? Você tem visto milagres, prodígios e maravilhas. Sabe, irmão, a luta que às vezes passamos no presente, a impressão que dá é que é muito grande essa luta. E não é, irmão. Não é. Nós somos egoístas. Meu problema parece que é o maior de todos. Eu cheguei atrasado. Eu não gosto de chegar atrasado, irmão. Eu gosto de chegar do começo do culto até o fim. Mas eu estava em um hospital orando por uma senhora que está em estado terminal de câncer, lá na Bresse. Aí nós temos os nossos probleminhas. E os nossos probleminhas nos fazem ser bebês espirituais birrentos. Birrentos. Jesus faz tantas coisas na vida dos outros. Olha eu aqui. Elias foi assim, só eu fiquei. Aí Deus fala, tu acha que tu és a única bolacha da cocada? Do pacotinho? Elias, eu tenho 7.000 homens que não se dobraram. 7.000. Vem para fora. E Elias veio para fora. Deus falou, fica no cume do monte. E ele ficou no cume do monte. E a Bíblia diz que veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. E o que é que eu aprendo com isso? Que nem todo fogo é de Deus. É muita gente dizendo assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse foi nada. Nada. Veio fogo, Deus não estava no fogo. A Bíblia diz que veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. Veio o vento. Deus não estava no vento. Depois que ele presenciou todos esses sinais, deu uma voz suave e branda. E Deus faz a mesma pergunta. O que é que você está fazendo nesta caverna? Por que você deixou de praticar as mesmas obras? Porque deixaste de orar? Porque deixaste de cultuar como cultuava antes? Porque deixaste de fazer a minha obra como fazia antes? Porque que para você hoje via o culto é um peso? Vai ter culto, irmão. Hoje é culto, né? Hoje é culto. Vamos, né? Não vamos. Não há mais paixão, não há mais prazer, não há mais amor. Sabe, irmão, novos convertidos é uma bênção. Porque para um novo convertido ele não enxerga dificuldade em nada. Por quê? Porque o seu olhar é o olhar de Cristo. Aquele irmão que hoje nós olhamos, e às vezes não é uma boa referência, mas no primeiro amor a gente olha, vê os irmãos voando no Espírito Santo, e o novo convertido fala assim, Senhor, eu quero é isso, hein? Eu quero isso. Aí vem o irmão pregando e fala assim, eu quero pregar igual. Irmão, e como é que você está? Não é sua bênção. As pessoas vão conversar com ele, 3 palavras, a 4ª é Jesus, 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 é Jesus, é Jesus. Aí esse cara está fanático. Por quê? Porque a paixão queima. E Deus fala, Elias, desce daí e volta. E quando você voltar, unja 2 reis. Isto é, eu te levantarei para você levantar 2 governos. E eu vou responder a tua oração. E qual foi a oração de Elias? Senhor, me mata. Ele orou, pastor, me mata. Deus falou, eu vou responder a sua oração. Unja Eliseu. Ele vai assumir o seu lugar. Nós temos que ter cuidado com o que nós clamamos. Tem muitas pessoas que hoje estão reclamando daquilo que um dia pediu. Sabe aqueles irmãos? Pede um carro, Deus dá um carro pro cara. Aí ele fica tão feliz que atrás ele coloca propriedade exclusiva de Deus. Quando não é isso, foi Deus quem me deu, até chegar o IPVA. Foi Deus que me deu até o pneu furar. Foi Deus que me deu até a ajuda de cabeçote queimar. Foi Deus que me deu até aparecer uma muda. Não, misericórdia. Ah, Jesus. Foi Deus que me deu. Aí vem uma família com criança no colo, garoa, chuveiro.
carro e o que Jesus deu para ele. Aí a Bíblia diz que ele pega e levanta um vidrinho assim, ó. Mas foi Jesus que deu para ele. E é um perigo, irmãos, quando você colocar algo na mão de Jesus. E por que é um perigo? Leia os evangelhos. Veja o que aconteceu com tudo que foi na mão de Jesus. Ele simplesmente pega, dá graça e parte. Porque se é de Deus, é de todos. Não é meu carro, é nosso carro. Precisou, irmão, liga. Deus nunca vai te abençoar só porque vai te abençoar. Até porque quando Deus te abençoa, não é por tua causa, é por conta dele, é ele. Porque através de você, outras pessoas serão abençoadas. A Bíblia diz que Deus faz 7 promessas a Abraão e só faz a ele um pedido: ser tu uma bênção. Isto é, eu vou te dar riquezas, Abraão, mas tem um porém. Seja uma bênção, seja socorro, seja abrigo, seja resposta. Aí tem pessoas, irmãos, que às vezes sabem que tem irmãos que estão passando necessidade. Aí você chega e fala: irmão, tem fulano e tal, está passando uma necessidade, vamos lá. Eu só vou se eu sentir. Esse é o infeliz. Ah, se eu sentir, eu vou. Sente de tudo. Sente de falar mal de A, de B, sente de murmurar, sente de reclamar. Mas na hora de estender as mãos, é só se eu sentir. Irmão, para, irmão. Se já chegou até você a notícia que alguém está precisando, o que é que tu quer mais? É que Deus apareça visivelmente. Eu creio que Deus tem poder de te abençoar. Mas se é para Deus te abençoar, para você ser um egoísta, eu prefiro que você permaneça na prova. E estamos vivendo num mundo egoísmo, irmão. Um egocentrismo total. Primeiro eu, pastor, e depois eu de novo. E depois, vou guardar, porque vai que eu preciso de novo. Egocentrismo. Primeiro eu. O maior erro de Josué, as pessoas gostam de ler aquele versículo, né? E falam: irmão, eu sou como Josué. Como é que era Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra é bonita, irmão, quando a gente fala, né? Na verdade, não é um bom exemplo, não. Moisés preparou Josué. E Josué errou, porque não preparou ninguém para substituí-lo quando Deus removesse a sua vida. Ao contrário, a preocupação dele era uma: eu e minha casa. Aí Deus disse: não estou nem aí, quer saber de mim? A salvação é individual, pastor. Você já sabe, né? A salvação é individual. Então, quem quiser ir, vá. Quem não quiser, só sei que eu e minha... irmão, eu confesso aos irmãos, eu quero que eu e minha casa sirvam ao Senhor. Eu quero que meus vizinhos sirvam ao Senhor. Eu quero que a minha cidade sirva ao Senhor. Eu quero que meus amigos sirvam ao Senhor. Eu nunca vou bater no peito e falar assim: eu não sei vocês, mas eu... irmão, a maior luta dos crentes é sempre essa palavrinha: eu. Para. Deus, inimigo de Deus, os amorreus, os filisteus, os jebuseus, é sempre os eus da vida. Irmão, Deus levanta Eliseu. Mas eu estou olhando para Deus e passar com o Espírito Santo. Daqui a pouco ele vai. Aí chega Eliseu recebe o ministério de Elias. E aqui se deparamos com um dilema, irmãos, de uma mulher. Mas o que me chama a atenção é que o marido dela morre e deixa para ela dívidas absurdas. Segundo algumas pessoas que gostam de estudar a Bíblia, o esposo dela foi um dos que sustentou 100 profetas, daqueles 1000 que Deus falou para Elias. Ele estava em cavernas escondido. E Flávio Joséfo diz que o marido dessa mulher, ele gastou tudo que ele tinha para sustentar 100 profetas. E o marido dela também era servo de um profeta. Os sacerdotes representavam o povo para com Deus.
Os profetas representavam Deus diante do povo. E essa mulher agora se vê sem o marido e cheio de dívida. Mas o que me chama a atenção é que ela tem a lembrança que o seu esposo servia a Jesus. E Deus, irmãos, Ele não deve nada a ninguém, graças a Deus. Deus nunca vai te dever nada, nada, nada. E essa mulher chega diante do profeta que representava Deus. E ela fala assim: o meu marido. Olha que palavra bonita, né? Ela não falou o meu homem. Meu Deus! Porque tem mulher que ela não honra o seu esposo e o seu marido e fala: e aí, meu homem? Por quê? Porque para ela é só um homem. Meu Deus! O meu marido, olha que relação bonita. O meu esposo. Que lindo! Ela não falou o meu macho. Ela falou o meu marido. O meu marido. Ensina mesmo, papai! Ele era o teu servo. Aleluia! Tu sabe que ele temia ao Senhor. Então ela faz referência de um homem que de fato ele era um esposo. Sabe, irmãos? Irmã, quando você chegar em casa e é casada, olha para a unha do dedo do pé do seu irmão, do seu esposo. Vê se ele está cuidando da unha do pé dele. Porque tem homem que tem dificuldade de cuidar até da unha do seu próprio pé. Como que ele vai cuidar da sua esposa? Não vou bater nos homens não, porque eles não merecem. Os bichinhos. Não, eles não merecem não. Não, vai cortar as unhas hoje? Aí os maridão querem fazer uns carinhos à noite na esposa, quando é ela pensa que é facada vindo nas pernas. Jesus! Você vai dizer, essa peixeira está dormindo armada, não é as unhas. Só Deus. Mas essa mulher sabia que o seu marido temia Jesus. E ele era um servo de Deus. E o interessante é que ela chega para aquele homem e fala assim: tu sabes. Sabe, irmão, Deus sabe que você tem feito de tudo para servir a Jesus. Deus sabe. Por quê? Porque simplesmente Ele sabe de tudo. Sabe? Então assim, não há pessoas que possam surpreender Ele, porque ninguém surpreende Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe como é que anda o meu casamento. Ele sabe como é que anda o meu trabalho. Ele sabe como é que anda a minha vida. Ele sabe como é que eu sou. Ele me conhece muito bem. Ele sabe. E aquela mulher chega e fala assim: tu sabes que o meu marido servia a Jesus. Sabe, querido, servir a Deus não é fácil, mas também não é difícil. Porque Jesus disse que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então existe uma leveza e uma suavidade no servir a Jesus. Aí você fala: pastor, tem sido tão difícil. Não, tem sido difícil nós matar a nós mesmos. Isso é difícil. Sabe, meus queridos, às vezes nós temos tantas vontades de fazer tantas coisas. E por que nós não fazemos, pastor? É porque nós somos libertos? Não é isso não, irmão. Jesus falou assim: que aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Então não é porque eu sou liberto, é porque o amor que eu tenho para Jesus, com Jesus, é tão grande, que quando as ofertas vêm, eu digo não. Por quê? Porque eu amo a Jesus. As pessoas nos afrontam, cheias de demônios. Somos afligidos em tantas áreas. Quantos aqui não teve vontade de chutar o balde na vida, irmão? Você já teve, pastor, vontade de chutar o balde? Já teve, meu irmão? E por que a gente não chuta? Porque antes de dar um chute no balde, Deus nos faz olhar para dentro do balde. Aí dentro do balde tem pessoas que vão sofrer consequências se eu der aquele picudo, aquele chute. Porque Deus é o nosso equilíbrio, até mesmo no nosso desespero. É Ele que tem te sustentado. Ai, pastor, fulano de tal é uma bênção, meu irmão. Se não for Jesus, não é nada. Nada. Pastor Orley, você é tão bom. Não,
Irmãos, eu sou muito calorento. Eu amo os irmãos que usam terno. Eu amo, acho bonito. Mas no meu caso não fica muito bonito não. Primeiro, a maioria dos cearenses já não tem pescoço. Infelizmente. Né? E eu tenho um cemitério de frango. Aqui é um sepulcro de frango, irmão. Frango assado. Está aqui. Aí além de ficar baixinho, cabeçuda, e aquele negócio apertado aqui, aí eu me sinto feio. Eu falo, Senhor, me dê força para mim ir para a academia. Porque às vezes a gente sabe do que a gente precisa, mas a gente só não quer fazer. Né? Aí eu falei, Kézia, deixa eu tentar procurar aqui no Facebook como é o estilo da igreja dos irmãos lá. Porque eu não quero colocar uma gravata e um terno, porque eu vou suar de muito. Se for no frio, beleza, mas no calorzão como hoje, irmão, é só Deus. Aí essa mulher, voltando aqui, ela disse, o meu marido que eu servo. Olha que coisa aí, o privilégio de nós sermos, irmãos, não servo dos homens, mas servo de Deus. Por quê? Porque há uma recompensa de servir a Jesus, mesmo em meio às dores. Aí ela fala assim, olha, o meu marido, ele morreu, e ele deixou muitas dívidas. Só que ele era crente, irmão. Ele não se endividou porque ele queria. Ele vendeu tudo que ele tinha para sustentar profetas. 100 profetas. Mas ele faleceu. Aí aquele homem chega para ele e fala assim, olha, está vindo aí os credores, eles querem levar os meus filhos. E não tem nada mais desesperador para os pais quando vê os seus filhos indo embora. Indo embora para o crack, indo embora para a maconha, indo embora para a prostituição, indo embora para os batidões da vida. Não tem nada mais triste do que isso, quando o pai vê o seu filho partindo, saindo da sua casa. Meus pais, eles achavam uma época que eu ia para a escola e quando tocava o sino, todos os alunos entravam. E eu ficava enrolando do lado do muro, enquanto meu pai achava que eu estava estudando, eu estava usando droga. E foi assim. E hoje eu poderia estar muito bem, mas por não ter dado ouvido aos meus pais, eu sofri muito, coisas que eu não poderia ter sofrido. Porque tem duas maneiras de você aprender nessa vida. Ou você aprende através dos conselhos, ou você aprende através das consequências. Mas tem pessoas que preferem pagar para ver. Eles não têm noção do preço que é, porque essa vida não tem dó de ninguém. E essa mulher temeu, e ela foi ao homem certo, buscou a Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, buscando a Deus. Pastor, eu estou bem, permaneça buscando a Deus. Eu estou mal, permaneça buscando a Deus. Porque é isso que a Bíblia diz. Revestivos do Senhor e da força do seu poder, antes que venha o dia mau. E o que é o dia mau, irmão? Eclesiastes capítulo 3 fala sobre 28 tempos. Tempo de bênção e tempo de tristeza. Há tempo de nascer, aleluia. Tempo de morrer, tempo de ganhar, oh, tempo de perder, Jesus. 28 tempos, 14 tempos bons, 14 tempos ruins. Aí Jesus fala, no mundo vocês terão aflições. Não desanime. Não desanime. Pastor, está difícil? Não desanime. Não desanime. Porque não está fácil para ninguém. Para ninguém. Nós vivemos em comunidade. Nós vivemos de batalha, de luta. Aí alguém fala assim, mas você tem que sair da zona de conforto. Eu digo, irmão, eu estou com 47 anos, estou buscando essa tal de zona de conforto, e eu ainda não achei essa zona de conforto, irmão. É só batalha, é luta travada, é se levantar todo dia com sangue nos olhos,
corre é individual, não é transferível. Ninguém transfere o corre, é só você. Depende somente de você. Alguém pode até te ajudar, mas tudo depende de você. E o profeta faz uma pergunta maravilhosa: declara-me o que você tem na sua casa. A primeira resposta dela é simples: a tua serva não tem nada. Essa é a primeira resposta. Aí ela pensou, mas o que levou ela a falar que ela não tinha nada? Porque depois ela fala: a tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite numa botija. Mas o que levou ela a dizer que ela não tinha nada? Porque aquele azeite que tinha na casa dela não era dela. Também não era do marido, irmão. Aquele azeite, ele era servo de um profeta. E quando um profeta, ele ia ungir os reis, ungir os sacerdotes e ungir outros profetas, eles usavam aquele óleo, porque era um óleo que pertencia ao Senhor. E aquilo que pertence ao Senhor não se troca, não se vende e muito menos se negocia, porque pertence ao Senhor. Sabe, a minha casa, a tua casa pertence ao Senhor. O teu esposo, a tua esposa pertence ao Senhor. Isso é inegociável. Os filhos pertencem ao Senhor. Porque não é o que eu vou fazer, é se o que eu vou fazer vai desestruturar aquilo que não é meu, mas é de Deus. A minha família, a sua família, o nosso lar, a nossa casa, ela pertence a Jesus. E isso, irmãos, é inegociável. Talvez você tenha hoje uma família, talvez que tenha algumas carências, mas é a sua família. Deus te deu. Deus te deu. Uma mulher com depressão. O pastor Joaquim falou assim: olha, se você passar de 9h30, nunca mais você prega aqui. Não preocupa não. Uma mulher, irmãos, entrou em depressão. Ela entra numa depressão forte. O marido fica desempregado. Ele tem 3 filhos. Aí o mais novo decide mais não ir para a escola. O mais velho começou a usar droga. E a moça começou a andar na rua com roupas piores do que a que Jesus usou na cruz. E ele decidiu encher a cara e virou um alcoólatra. Uma família com um quadro totalmente destruído. E um dia ele, meio bêbado, entrou na igreja e chegou para o sacerdote e falou assim: a minha família, a minha casa é pior do que o inferno. Aí o sacerdote olhou para ele assim e falou assim: não, Jesus está lá dentro da tua casa. Ele: que negócio é esse? Jesus está lá dentro. Você não vai orar por mim? Ele: não precisa, Jesus está lá dentro. Aleluia. E aquele homem voltou, a mulher depressiva, e falou assim: bem, o sacerdote falou que Jesus está aqui, mas como? Tu está numa depressão só. O mais velho, a gente sabe que está usando droga. O mais novo não quer saber de estudar. A mocinha está andando aí. Só Jesus. E agora a minha sogra está vindo morar aqui. Que Jesus é esse que está aqui dentro? Aí ela falou assim: será que Jesus não é minha mãe? E ele: como? Aquela mulher lutou tanto contra o nosso casamento, como que pode ser Jesus dela? Mas ele ficou com aquilo na mente. No outro dia de manhã ele preparou o café, porque ele falou assim: tá que minha esposa tem razão, vai que a minha sogra realmente é Jesus aqui nessa casa. Preparou o café, levou para a sogra e falou: oi sogra, o que é? Fiz um cafezinho para você. Ela: toma o primeiro. Não, toma. E ela tomou. A relação dele com a sogra melhorou.
E ele chegou e falou assim: sogra, posso fazer uma pergunta? Ela: pode, meu filho. Tu és Jesus? Você está doido, menino? Quem disse que Jesus é uma mulher? E ele voltou para a esposa e falou assim: não é tua mãe não. Até está me tratando bem, mas é bruta demais. Misericórdia. Aí ele chegou e a esposa falou assim: será que não é o nosso filho? Porque antigamente, quando ele chegava da escola, você colocava ele no seu colo e você com ele acompanhava ele com suas lições. Mas depois que você começou a beber, você não faz mais isso com ele. E ele: será que não é a sua filha? Que em vez de você só amaldiçoar, só falar que ela não tem futuro, só falar que ela não tem jeito, você voltar a tratar ela como minha princesa, minha filhinha do coração? Será que não é o mais velho? Que hoje você só espera ele chegar morto dentro de casa pela vida que ele leva? Mas antes você abraçava ele. Antes você motivava ele: filhão, cresça, filhão, trabalha, filhão, você vai ter sucesso. Será que não é isso também? E ele começou a pensar: meu Deus, ambos decidiram entrar num acordo a tratar uns aos outros como se fosse Jesus. Aleluia. A família toda foi para a igreja, porque em vez dele olhar o mal, começaram a enxergar o bem. Sabe, meus queridos, quando eu saio para evangelizar na rua, e quando eu vou evangelizar, eu entro em lugares que eu vejo os manos, as minas, e eu vejo os caras tudo chapados. Eu chego para ele e falo assim: moço, eu tenho algo de Deus para você. Ele: o que é? Eu vejo Deus na sua vida. Ele: como? Você está louco? Eu digo: eu estou vendo Deus na sua vida. Porque para levar a vida que você leva, e não estar morto, e não estar preso, se não for Deus, é o quê? Porque se não é Deus, é o quê, irmão? Porque a função do diabo é matar, roubar e destruir. Pastor, mas tem uns aí que acham que não é Deus não. Meu irmão, mas se está vivo só pode ser Deus. Eles já estão ouvindo, irmãos, que ele não tem futuro. Eles já estão ouvindo que eles a qualquer momento vão morrer. Eles já estão ouvindo que a qualquer momento a espada vai torar a cabeça deles. Eles estão esperando alguém que pregue o evangelho. E o que é evangelho? Significa boas notícias. E o que é uma boa notícia para quem está nessa vida? Primeiro, você é filho de Deus, meu irmão. Que é isso? Você é. Você ainda não sabe, mas você é. Você ainda está nessa vida, mas Deus tem propósito, Deus tem projeto na sua história. Ele vai começar a ouvir de você aquilo que ele não ouve dentro de casa, aquilo que ele não ouve dos próprios pais. Ele vai começar a ouvir de você. E eu e você, com a nossa boca, nós temos poder para abençoar e para amaldiçoar. Declara-me o que tu tem em casa. E ela lembrou que ela tinha algo, mas ela não podia mexer, porque família é inegociável. Sabe, irmãos, vocês sabem o que é isso aqui? Não está no meu dedo? O que é isso aqui, irmão? Aliança. Não é uma aliança, irmão. Isso aqui é um anel. Isso é um anel. Mas torna-se uma aliança quando eu, diante de Deus, me aliancio com a minha esposa. Aqui é um símbolo. É um anel que é um símbolo de uma aliança que eu fiz com a minha esposa. Mas é um anel. Mas para Deus é um símbolo de uma aliança. É inegociável. Sabe? É inegociável. Eu amo a minha esposa. E com o meu coração eu declaro todos os dias: linda, eu te amo. Todo dia eu falo com meu pai e com minha mãe. Sabe o que eu digo para eles? Pai, mãe, eu te amo. Esses dias eu falei: pai, eu quero falar algo para você. Ele: o que é? Eu falei: pai, você é o orgulho da minha vida. Eu te amo tanto, meu pai. Você me inspira. E quantas pessoas que não têm coragem, e faz talvez tanto tempo, que nunca falou para o seu pai que o ama, nunca falou para sua mãe que o ama. Quantos esposos que faz tanto tempo que nunca falou para sua esposa que o ama,
e vice-versa. Sabe, irmãos, é preciso reconhecer que existe algo que não pode ser negociado, que está dentro da nossa própria casa. Porque não adianta eu estar aqui cheio de Deus, se em casa eu sou uma vergonha. Não adianta. É muita gente andando como crente, se vestindo como crente, falando como crente, mas não. Aí você se depara com outro tipo de pessoa, aparentemente não é crente, nem anda como crente, nem fala como crente, mas de repente você vê Deus saindo de dentro deles assim, ó. Porque o que você é não está aqui. Eu não me iludo com ninguém. Porque o servir e o agir de Deus, a obra dele é de dentro para fora. Essa mulher, ela tinha algo de valor. Ela recebeu o conselho do profeta: vai para casa. E o profeta falou o que para ela? Entra no teu. O que Jesus falou para nós? Entra no teu quarto. Fala com Deus em secreto. Em secreto Deus vai te revelar. Só que ninguém quer falar com Deus em secreto. Porque tem crentes que tem que falar ao público para que as pessoas o vejam orando, o vejam adorando. Eu quero saber na sua casa quem você é lá dentro, meu irmão. Entrou nessa porta para dentro, me deu a paz do Senhor, você é crente. E lá em casa, como que os meus filhos me veem? Aquela mulher, ela sabia que a gente tinha dentro de casa. No meu marido, ele servia a Jesus. Será que o teu esposo pode falar para você, esposa? A minha esposa, ela serve a Jesus. Será, esposo, que a tua esposa pode falar isso? O meu marido, ele serve a Jesus. Jovens, os seus pais diriam isso. Os meus filhos, eles servem a Jesus. Cara, isso é o segredo de tudo. Não é o que você é aqui, é o que você é no seu trabalho, na sua casa. Os vizinhos, olha que loucura. Pede aos teus vizinhos vaso emprestado. Irmão, foi muito vaso. E por que foi muito? Porque a relação que ela tinha com seus vizinhos era uma relação de paz. Não era aquela mulher fuxiqueira que fizer até uma estátua e coloca até na janela. Aquela mulher fuxiqueira fica assim, ó. Tem um monte. Tem pessoas que sabem da vida de todo mundo, mas não sabem para o bem, sabe para o mal. Qual é a relação que eu tenho com o meu vizinho? Isto é, o meu vizinho sabe que eu sou crente. Será que ele sabe que eu sirvo a Jesus? E ela pede vasilhas emprestadas. Se ela não tivesse um bom relacionamento aonde ela morava, irmão, ninguém daria vasilha para ela. Sabe? Hoje, eu não sei quantos nós estamos aqui, mas se nós colocar em nossos corações: Senhor, me ajuda a ganhar um dos meus vizinhos para Jesus. O pastor vai ficar tão doido, irmão. Tão doido, porque o negócio vai apertar. É tanta gente. Pastor, e aí, irmão? Misericórdia. Sabe, irmão? A campanha é de providência, é provisão e milagres. Eu sei que um aumento de salário é um bom milagre. Eu sei que uma cura é um bom milagre. Mas não tem nada mais milagroso do que você ver seu vizinho servindo a Jesus. Você ganhando ele para Cristo, ganhando a sua casa para Jesus. Porque, irmão, na verdade, muitas das vezes nós estamos fazendo Deus de nossos servos. Sabe? 4 dias para Deus fazer. Olha, 8 dias, Deus vai fazer. E a oração do Pai Nosso, qual, pastor? Senhor, que seja feita a tua vontade.
Sabe, meu querido, eu creio que Deus tem poder de fazer milagres, porque eu já vi isso. Um dia o gás da minha casa acabou. Passei 2 anos desempregado. Procurava trabalho, o trabalho não vinha. E a mulher dizia: todo mundo arruma, só tu não arruma. Ela não sabia, na época, que o Deus que quando fecha, fecha. Acabou. E aquele gás acabou. E aí vai pedir para o seu pai. Vamos ter que ligar para os nossos irmãos. E naquele dia eu dei uma de doido. Peguei aquele bujão de gás vazio, subi na laje. E falei: Senhor, eu nunca pedi para ser crente. Eu tinha raiva de crente. Eu nunca pedi para ser crente, mas você me chamou. Você me escolheu. E baseado nesse texto eu falei: Senhor, a Bíblia conta que uma mulher tinha um pouquinho de azeite. Eu só tenho o cheiro do gás. E eu apresentei para Jesus o bujão de gás. Quando eu apresentei, ele soltou da minha mão. Fez pum! Parecia que ia estremecer a laje toda. Peguei aquele bujão, voltei, liguei no fogão. E ali durante 6 meses, café da manhã, almoço, café da tarde, milagres Deus faz. A minha filha nasce, e quando ela nasce, o osso da bacia é menor do que o outro. Quando eu chego em casa, a mãe chorando, falei: por que você está chorando? Aqui, o raio-x. Eu digo: o que é raio-x? Eu não sei isso, eu não sou médico. A Júlia, ela vai crescer e vai ter que ter uma diferença do salto, porque o osso da bacia é menor do que o outro. Eu digo: para de chorar. Aí ela foi dormir, e eu me acordei à noite, fui no berço da minha filha. Eu falei: Senhor, não existe um exército de ossos secos, é só um osso. E aquele homem Ezequiel não é melhor do que eu, e nem eu melhor do que ele, porque ele era homem semelhante eu sou. Ele falou aos ossos. Eu falei: Senhor, eu vou falar a esse osso. E eu falei ao osso. Eu falei: osso, me ouça. A minha filha é herança de Deus. E eu te ordeno, no nome de Jesus, cresça. E fui dormir. No outro dia eu cheguei para a mãe da minha filha. Eu falei: leva a Júlia no médico. Deus curou minha filha. Eu não vou levar. Eu digo: você vai levar. Porque cearense também bravo, quando está recado, é só Deus. Eu falei: você vai levar. Eu não vou, digo: você vai. Sabe aquela hora que o homem tem que falar um pouco alto? Geralmente tem que falar assim baixinho. Mas chega uma hora que o homem vira bicho. Você vai. E ela foi. E ela volta chorando. E eu revoltado com aquela situação, falei assim: o que foi? E ela: está todo mundo lá chorando. Eu digo: por quê? Eles não sabem como é que o moço cresce de um dia para a noite. Milagres acontecem. Pastor, é preciso o quê? Ter fé. Irmão, fé é só a substância. A fé por si só não faz nada. Nada. Marcos, capítulo 4, verso 20 fala assim: ó, se tiverdes fé, a substância, como um grão de mostarda, não é do tamanho, tá? É como um grão de mostarda. Vocês dirão a este monte, e se você não duvidar do que você disse, vai acontecer. Então não é só a fé em si, é falar. Se eu creio que Ele cura, eu vou falar a doença que Deus cura. Se eu creio que Ele abre porta de emprego, eu vou falar a situação, portas se abra em nome de Jesus. Não há até uma guerra, a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Se eu creio, eu digo: Deus vai ter paz na minha casa. Por quê? Porque quem crê fala. Quem crê declara, irmão. Quem crê declara. Fala. Andar pela fé não é andar pela vista. Eu estou vendo tudo errado, mas eu creio. Senhor, eu creio. Vai reverter essa situação. E eu creio nisso. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Irmãos, tem alguém entre nós que está doente para nós orarmos?